No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraudes contra credores. As aulas são com o professor Rogério Cavalcante. Olá, minha gente. Meu nome é Rogério Cavalcante. Eu tenho a honra de estar participando do Saber Direito. Já dei aulas aqui sobre defeitos do negócio jurídico, as 3 primeiras aulas, Falei sobre erro, falei sobre dolo, falei sobre coação, E quem quiser conhecer um pouquinho mais do que eu penso, do que eu escrevo, Eu tenho aqui esta minha obra, que é Direito Civil Brasileiro, parte geral, pela editora Foco, em que eu abordo diversos aspectos, não só sobre fatos jurídicos, mas também sobre lei de introdução, pessoas e bens. Então é isso, gente. Quem quiser ler, eu ficarei extremamente honrado, tá? Vamos lá. Então vamos dar sequência ao nosso curso, Agora é a nossa quarta aula. A gente vai falar sobre estado de perigo e lesão, São 2 temas muito interessantes, Nas 3 primeiras aulas, nós já vamos recapitular aqui bem rapidamente, A gente falou sobre defeitos do negócio jurídico, a gente falou sobre o princípio da conservação do negócio, a gente falou sobre erro, a gente falou sobre dolo, a gente falou sobre coação. Agora, a gente vai falar sobre 2 defeitos que foram introduzidos, talvez um deles reintroduzido, na nossa legislação a partir do Código de 2002, O primeiro desses defeitos é o estado de perigo. Eu costumo, nas minhas aulas de graduação, eu costumo falar com meus alunos assim, a gente parte de exemplos às vezes bobos, que marcam, que são engraçados, porque a partir do exemplo bobo, você pega uma situação mais séria e você consegue raciocinar com mais calma e encontrar algumas semelhanças com aquele exemplo que parecia ser tão bobinho, Então vamos lá. O exemplo bobo que eu falo sobre o estado de perigo para os meus alunos é o seguinte: você está lá andando tranquilamente e tal, e você vê um sujeito se afogando, Uma Ferrari parada e um sujeito se afogando, Aí o sujeito fala assim, me salva. Aí você fala assim, salvo, essa Ferrari é sua? O cara, mas me salva, tudo bem. O Dutti está aí? Mas me salva, tudo bem. Cadê? Tá no porta-luvas? Pelo amor de Deus, me salva. Você me passa esse carro para mim? Então, beleza. Aí você pega lá o barquinho, chega lá onde o sujeito está, o sujeito já está nas últimas, você tira ele um pouquinho da água e fala assim, assina aqui o Dutti. Ele assinou, aí você acaba de puxar ele da água. Tá? É óbvio que esse exemplo é um exemplo muito bobo, Mas é um exemplo bobo que ilustra mais ou menos o estado de perigo. No estado de perigo, minha gente, uma pessoa ela obtém uma vantagem exagerada, mas uma vantagem exagerada se aproveitando de uma situação de perigo que acaba surpreendendo a outra parte, que acaba acometendo a outra parte, tá certo? Então, eu sempre falo para os meus alunos, para os profissionais do direito, que todos esses defeitos, eles têm características muito marcantes, É óbvio que todos eles têm requisitos que vão detalhar mais as coisas e que vão dizer se o defeito efetivamente aconteceu ou não. Mas existem aqueles sinais de alerta, Aquele que você deixa a orelha em pé e fala assim, eu acho que aconteceu algum defeito aqui, Por exemplo, no erro, é o equívoco. Quando alguém chega para você e fala assim, nossa, eu me confundi, fiz um negócio horrível, Bom, aí você já pensa em investigar se houve ou não houve erro. No dolo, normalmente a pessoa chega para você e fala assim, caramba, doutor, me enganaram, tremendo 171, jogaram aqui em mim e eu caí. Então, esse aí já fica lá, esse aí pode ser dolo, vou investigar com mais calma. Coação. Coação não tem muito erro, Coação até o leigo, ele mesmo já fala, fui coagido, fui ameaçado, Me obrigaram a fazer. Pronto, coação, Engraçado, gente, que a coação, ela lembra muito esse estado de perigo, que é o defeito que a gente vai estudar agora. Só que o estado de perigo, ele também tem um sinal de alerta muito evidente. Qual é o sinal de alerta dele? Primeira coisa, quando o teu cliente te procurar, e falar assim, nossa, fiz um negócio muito desvantajoso para mim, mas fiz porque estava correndo risco de vida, ou como alguns preferem falar, de morte. Estava
prestes a morrer, né? E aí a coisa ficou muito, eu tive que, para não morrer, eu topei um negócio muito ruim para mim, muito desequilibrado, né? Aí você já liga as antenas, né? Já deixa ali em sinal de alerta para quê? Para estado de perigo, tá? Gente, o estado de perigo, então, ele tem 2 requisitos bem evidentes, aliás, 3 requisitos, melhor dizendo, bem evidentes. O primeiro requisito é a situação de perigo. Esta situação de perigo, ela pode dizer respeito à sua vida ou à sua integridade física, ela pode dizer respeito a você próprio, ou alguém da sua família, ou mesmo a um terceiro, se a situação ali justificar a assunção de obrigação excessivamente onerosa. Gente, nessa história de terceiro, né, um exemplo disso, né, você encontra uma pessoa precisando de um socorro, né, e aí está passando um médico naquele momento, né, a pessoa está desacordada, está perdendo muito sangue, né, e aí o sujeito fala assim, eu sou médico, né, e quebrando o juramento dele, você fala, então ajuda essa pessoa, ele fala, não vou ajudar não, você me paga? Aí você fala assim, caramba, você está com cheque? Tô com cheque. Me paga então que eu ajudo. Aí o sujeito cobra um preço exorbitante, cobra um preço que seria 3, 4 vezes mais do que o normal. Bom, nesse caso, seria justificável você dar o cheque para esse médico, salvar essa pessoa nessa circunstância? Mesmo você nunca tendo visto essa pessoa? Claro que seria, né, gente? Então veja, tem que haver uma situação de perigo. Tá? Bom, só isso, né? A situação de perigo? Não. Nós temos o segundo requisito, que é qual? Uma vantagem exagerada para uma das partes, né? O que se quer dizer com a vantagem exagerada para uma das partes? Gente, se estado de perigo fosse sempre um defeito, as profissões de saúde relacionadas à saúde, elas estariam muitíssimo ameaçadas, né? Porque muitos tratamentos, né, médicos são caros, né? São por essência caros, né? E o sujeito, ele estudou, o sujeito, ele se formou, ele fez residência, ele tem direito de cobrar o justo preço de mercado pelo seu atendimento. Quando ele cobra esse preço, existe defeito? Não, gente. Então vamos lá, eu quero ser atendido de emergência por um médico que é o bambambam de determinado ramo da ciência médica, tá certo? Para fazer aquele tipo de atendimento, ele sempre cobra R$5.000. É um atendimento simples, mas ele sempre cobra R$5.000. Não só de mim, mas de todos. Está tabelado ali no hospital, já está lá, para ser atendido pelo médico fulano de tal, Nobel de Medicina, não sei o quê, R$5.000. Estado de perigo? Não. Por que não? Porque aqui o preço ele é um preço normal. Isto me remete ao terceiro requisito. O terceiro requisito, gente, é a ideia do dolo de aproveitamento, também chamado de vilania do declaratário, tá? É aquela história que o sujeito diz assim, eu vou me dar bem, né? Eu estou vendo que o sujeito está em dificuldades e eu vou me dar bem agora, né? E aí, nessa história de eu vou me dar bem, eu vou cobrar, já que ele está para morrer e ele vai pagar qualquer coisa, já que ele está sentindo uma dor de dente enorme e ele vai pagar qualquer coisa, eu vou cobrar umas 5 vezes mais, tá? Umas 5 vezes mais do que seria o correto. Então aqui eu vou ter, agora veja, o dolo de aproveitamento ele está nessa história do já que, né? Já que ele está morrendo, já que ele está na pior, eu vou cobrar mais. Eu faço aqui um vínculo, um nexo causal entre uma coisa e outra, para que eu me dê bem em virtude do sofrimento alheio. Eu acho que a gente pode até explorar com alguns outros exemplos esse estado de perigo, para mostrar coisas que são e coisas que não são estado de perigo. Então vamos a alguns exemplos. Gente, uma pessoa tem um filho sequestrado, tá?
o sequestrador, ele quer dinheiro rápido, né? E ele pede, sei lá, ele pede R$500 mil. Seu apartamento vale 1.500.000. Então, tá lá, o sequestrador pede R$500 mil pelo resgate do filho e o dono do apartamento tem um apartamento de 1.500.000. Como ele não tem liquidez, como ele não tem o que fazer para levantar esse dinheiro, ele procura uma pessoa que quer e que tem dinheiro no bolso, mas que tem apenas R$500 mil. Então, qual seria um comportamento ético aqui? Seria ele falar assim, olha, vou vender meu apartamento porque meu filho foi sequestrado. Se você me der R$500 mil, eu pago o resgate e depois você me paga os outros 1 milhão. Tudo bem. Mas não, o sujeito, às vezes até a própria vítima, ela oferece. Ela fala assim, ó, estou vendendo o meu apartamento que custa 1,5 milhão, estou vendendo por R$500 mil porque meu filho foi sequestrado e eu preciso de dinheiro rápido. Bom, gente, se alguém comprar este apartamento com esta publicidade, certamente estará praticando, né, um negócio defeituoso por estado de perigo. Por quê, gente? Porque eu tenho uma imensa desproporção entre prestação e contraprestação, o que já me deixa de orelha em pé. Quando eu tenho essa imensa desproporção, normalmente é estado de perigo ou lesão, que são os dois defeitos que nós vamos estudar hoje. Bom, além disso, gente, então eu tenho aqui uma acentuada desproporção, né? Eu tenho uma situação de perigo? Tenho. O sujeito ele está fazendo isso porque ele busca salvar a vida do filho, né? Então eu tenho uma situação de perigo, né? E terceiro, eu tenho a vilania, eu tenho o dolo, a vilania do declaratário, eu tenho o dolo de aproveitamento? Tenho, na medida em que o vendedor chega e diz, estou vendendo esse apartamento por 1/3 do preço, porque eu preciso salvar a vida do meu filho. O comprador ético, se fosse, ele diria assim, não, eu não vou aceitar comprar por 1/3 do valor. Eu vou lhe dar R$500 mil e depois eu me viro para te dar o resto. Tá certo, gente? Mas quando ele diz, que pena, mas eu vou comprar assim mesmo porque eu vou te ajudar. Não, gente, aí está havendo vilania do declaratário, tá certo? Então, eu estou mostrando um exemplo aqui em que há o estado de perigo, tá certo? Mas agora vamos mudar um pouquinho o exemplo. Se um sujeito ele chega e fala, olha, eu estou vendendo este apartamento por R$500 mil. O apartamento custa 1.500.000. Mas ele não diz por quê, ele não fala que é porque o filho está sendo sequestrado, porque ele tem medo de revelar esta informação, ele até mente, ele fala, não, está tudo bem com minha família, está tudo bem com todo mundo, né? Ele até mente porque ele tem medo que o filho seja morto pelos sequestradores, tá? Gente, eu não estou dizendo que esse negócio não vai ser desfeito por alguma maneira, tá? Mas o que eu quero perguntar a vocês é, haveria aí estado de perigo? Não. Por que não haveria estado de perigo? Não haveria estado de perigo porque não há vilania do declaratário. Eu não tenho essa relação de causa e efeito. Ele não está pagando menos porque sabe da situação de perigo. Tá? Agora, vamos mudar de exemplo. Vamos pensar num sujeito que tem um helicóptero numa determinada cidade. Um voo de helicóptero é muito caro, né? Bom, aí há um acidente grave nessa cidade e não tem bons hospitais nessa cidade. O acidentado é uma cidade turística, mas não tem bons hospitais. O acidentado precisa ser transportado para uma cidade onde exista um hospital melhor, né? E aí só tem um helicóptero, que é o helicóptero de uma companhia que faz voos turísticos, né? E aí a família procura esta companhia e fala assim, quanto é 15 minutos de voo? O sujeito fala, 15 minutos de voo, sei lá, não tenho a menor ideia, gente, mas vou chutar aqui um valor, R$600, que era o preço tabelado deles, R$600. A gente dá uma volta aqui de 15 minutos cobrando R$600. Pronto. Quanto tempo é até o aeroporto da próxima cidade? 15 minutos. Então, você vai me cobrar quanto? R$600. É o preço do voo do meu helicóptero. Gente, pergunto, há estado de perigo? E aí, há estado de perigo? Não. Por que não há estado de perigo?
porque nós não temos aqui o elemento objetivo do estado de perigo. Qual é o elemento objetivo? É uma imensa desproporção entre prestação e contraprestação. O sujeito está cobrando o valor justo dele. Mas se o cara falar que não vai, que não vai pagar, né? Gente, muitas coisas podem acontecer. Por exemplo, ele, por uma questão de humanidade, ele pode levar e depois cobrar o preço. Falar, não, eu vou levar, depois eu vou cobrar e vocês que se virem. Eu vou acionar, se vocês tiverem como pagar, que paguem, mas eu preciso receber também pelo serviço prestado. É o que eu falo para vocês. Um médico, ele não vai ser obrigado a trabalhar de graça para salvar a vida do paciente, né? Ele fez o juramento dele, ele vai, se ele estiver no hospital particular e o paciente não tiver dinheiro, ele vai estabilizar esse paciente e vai mandar para um hospital público, né? Agora, exigir do médico que ele faça o longo tratamento, né, o caríssimo tratamento, né, de graça, alegando sempre estado de perigo, isso seria uma temeridade, né? Agora, voltando para o exemplo do helicóptero, né? Você cobra R$600 para 15 minutos. Aí você percebe que aquele acidentado pertence a uma família riquíssima do Brasil. Você cobraria R$600 para 15 minutos de voo, mas já que o acidentado é trilionário, por que não cobrar R$6.000? Isso é troco para a família, né? Então ele vai e cobra R$6.000. Gente, há estado de perigo aí? Há uma imensa desproporção entre prestação e contraprestação, há uma situação de perigo e há o dolo de aproveitamento. Eu acho que com isso vocês conseguem enxergar a maior parte das hipóteses de estado de perigo. Vamos apenas arrematar o estudo aqui fazendo a leitura do nosso Código Civil. Então vamos lá, vou convidá-los aqui a essa leitura junto comigo, né? Vamos lá. Artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Vejam que aqui nós temos todos os elementos, todos os requisitos do estado de perigo, né? Quais são eles? Bom, o primeiro é a situação de perigo. E onde é que está aqui na lei? Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família. Salvar-se, aqui reside o perigo, né? De grave dano, né, conhecido pela outra parte. Aqui está a vilania do declaratário. De grave dano conhecido pela outra parte. Existe essa relação de causa e efeito. Já que ele está numa pior, eu vou me dar bem. Vilania do declaratário ou dolo de aproveitamento. Assume obrigação excessivamente onerosa, acentuada a desproporção entre prestação e contraprestação. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Bom, minha gente, com isso nós vimos o nosso primeiro defeito, né, a ser estudado em nossa aula de hoje, né? Em alguns países, eu vou dizer para vocês, os dois defeitos que nós estamos estudando hoje, eles integrariam uma espécie só. Portugal, né? Ele acaba tratando os dois num dispositivo só. Mas aqui no Brasil a gente acabou diferenciando o estado de perigo do segundo defeito que nós vamos estudar, que é a lesão. Tá? Deixa eu ler aqui para vocês o artigo 157 para vocês perceberem como eles são parecidos, esses dispositivos, né? Vamos lá. Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Gente, olha que interessante. Quando alguém, por inexperiência ou
por premente necessidade, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, toda vez que eu tiver esta acentuada desproporção entre prestação e contraprestação, eu já vou me ligar para dois prováveis problemas. Quais são os dois prováveis problemas? Lesão ou estado de perigo. Se eu tiver o perigo, obviamente vai ser o estado de perigo. Mas se eu não tiver, aí eu vou ter que examinar os outros requisitos da lesão. Tá certo? Gente, este defeito, lesão, ele é um defeito antiquíssimo e de grande fundo moral, né? Tem uma obra que é um espetáculo sobre a lesão, que é a lesão contratual do professor Caio Mário, né? E ele investiga as origens deste vício, né? E ele identifica em algumas civilizações, inclusive entre os hindus, né? Quando eles falavam sobre compras e vendas muito desiguais, né? Mas ele acaba dizendo que, apesar disso tudo, a lesão, ela, como todos os outros defeitos, né? Ela acaba tendo uma raiz romana muito evidente, né? E seria a lésio, estaria radicada na lésio enormis, né? Na lesão enorme, né? Que aconteceria normalmente na compra e venda, quando você pagasse pelo objeto menos da metade do valor real deste objeto. Aí você teria esta lesão. E qual seria a consequência dela? Ou o desfazimento da compra e venda ou a complementação do dinheiro, né? Mas aqui também haveria um fundo moral nisso, né? Nós não vamos permitir que alguém seja lesado desta forma, né? Que alguém seja explorado desta forma, né? Bom, mas na Idade Média a coisa ela avançou, né, gente? Lá na Idade Média se criou, se complementou essa ideia de lésio enormis, de lesão enorme, com a lésio enormíssima, né? Com a lesão enormíssima, né? E aí, era também numa compra e venda, você tinha o pagamento inferior a 1/3 do valor do objeto, né? A grande diferença entre a lesão enorme e a lesão enormíssima, né, seria a questão de que a lésio enormis, se o comprador, por exemplo, ele complementasse o preço, você evitaria o desfazimento do negócio. Na lésio enormíssima, não. Talvez aí pela reprimenda moral que foi do sujeito tentar se locupletar com 2/3 do valor do objeto, o desfazimento seria uma medida impositiva. Se a gente pega as nossas ordenações também, as ordenações filipinas, que regulou o direito luso-brasileiro durante séculos, né, a gente vê que no livro 4º, título 13, né, ela também foi contemplada. Deixa eu ler aqui alguns trechos das nossas ordenações para vocês perceberem como ela vinha disciplinada. Ela vinha também bem dentro dessa evolução do pensamento medieval, né? A legislação luso-brasileira, ela acabava abraçando as duas formas de lesão, a lesão enorme e a lesão enormíssima, né? Mas agregada com alguns pontos aqui subjetivos, como, por exemplo, eles usavam essa linguagem, a simpleza, né, da parte, né, ou seja, a sua inexperiência a levava a celebrar um negócio muito desvantajoso, né? Então vamos lá, o livro 4º, título 13, ele diz assim: do que quer desfazer a venda, por ser enganado em mais da metade do justo preço, posto que o contrato de compra e venda de qualquer coisa móvel ou de raiz seja de todo perfeito, e a coisa entregue ao comprador e o preço pago ao vendedor, se for achado que o vendedor foi enganado, veja que há um elemento subjetivo aqui, além da metade do justo preço, pode desfazer a venda, por bem do dito engano, ainda que não procedesse do comprador, mas somente se causasse da simpleza do vendedor. E poderia isso mesmo o comprador desfazer a compra, se foi pela dita maneira enganado, além da metade do justo preço. Então ele dizia que ia para um lado ou para o outro, né? Ou o vendedor, né? Ele entregava uma coisa, né? Pagando, né?
recebendo menos da metade, né? Ou alguém pagava muito mais do que devia. Então era algo de mão dupla, né? É isso que as ordenações falam, né? E lá no finalzinho delas... e outra coisa, gente, não é só a compra e venda, porque em muitas legislações, tanto em Roma como na legislação medieval, a ideia da lesão estava muito atrelada ao contrato de compra e venda e a diferença de preço entre o objeto e o que se efetivamente entregava, tá? Mas aqui as ordenações elas estenderam isso para diversos outros tipos de contratos. Aqui nas ordenações ainda está dito, e todo o que dito há lugar não somente nos contratos das compras e vendas, mas ainda nos contratos de arrendamentos, aforamentos, escambos, transações e quaisquer outras avenças, em que se dá ou deixa uma coisa por outra, né? Gente, vejam só a genialidade, né, do nosso jurista, né, português, né, dos séculos passados, né? Ele teve a própria compreensão de que havia um sentimento ético que existia não apenas na compra e venda, mas em qualquer contrato em que prestação e contraprestação devam se equilibrar, né? Agora, nada impede, gente, que eu queira fazer uma liberalidade e eu queira, porque aí não há um defeito. Olha só, eu quero vender uma coisa muitíssimo mais barata, porque é um grande amigo meu de infância e eu quero vender para ele por 1/3 do preço. Eu quero apenas que simbolicamente ele me pague alguma coisa para que aquilo, por honra, né, dele, né, ele se sinta valorizado e fale, eu estou pagando para o meu amigo, mas eu quero vender bem mais barato. Gente, aqui não há lesão, tá certo? Aqui, bem dentro desse texto de séculos atrás, né, que são as ordenações, né, aqui não havia. E ele diz assim, e posto que as partes renunciem ao benefício dessa lei, eu digo nos contratos que fazem doação da maioria que a coisa mais valer. E posto que se diga ou se possa provar que sabiam o verdadeiro preço da coisa, todavia as partes poderão usar do benefício dessa lei, etc. e tal. Mas se você quiser fazer uma doação, você pode. Se você quiser fazer uma doação de um pedaço desse preço, você pode, tá certo? O defeito está onde? O defeito está em você, em alguém acabar por alguma razão sendo lesado e pagando mais do que deve ou entregando uma coisa por um valor muito menor do que seria o correto, tá? Bom, mas eu estou falando aqui de legislações muito antigas, né? E na época no período das codificações. Bom, gente, no período das codificações, os 2 principais códigos civis da Europa, né, do início do século XIX, né, e já do final do século XIX, início do século XX, que são o Código Napoleão e o Código Alemão, os 2 abraçaram este preceito ético, né, muito nesse combate a que vem bem dentro da ideia de combate à usura, né? Eu não vou deixar o sujeito ficar ganhando muito em cima dos outros. A troco de quê? Né? Se o outro quiser realmente fazer uma doação ou quiser fazer uma liberalidade, ok. Mas esse não é o normal, né? Então, o Código francês, ele dizia, né? Vamos lá, artigo 1674 do Código francês. Se o vendedor for lesado por mais de 7/10 no preço de um imóvel, ele tem o direito de solicitar a rescisão da venda, mesmo que renuncie expressamente no contrato à faculdade de demandar a rescisão e que tivesse declarado doar a mais-valia, né? Veja, isso aqui é no código deles, porque eu volto a dizer, se houver uma consciente transferência de valores, no exemplo que eu dei do meu amigo, aqui não há lesão. E a gente vai entender isso segundo a legislação moderna. O Código Alemão, por sua vez, diz no parágrafo 138, ato jurídico contrário à moral, usura. 1. Um ato jurídico que for contrário à moral é nulo. 2. É nulo, em particular, um ato jurídico pelo qual alguém, explorando a necessidade, inexperiência, falta de razoável julgamento ou fraqueza de vontade, obtenha para si ou terceiro, em troca de uma prestação prometida ou garantida, vantagens pecuniárias
claramente desproporcionais à prestação. Como sempre, gente, o jurista alemão, ele acaba sendo muito preciso, né, no enfrentamento das matérias, né? E na América do Sul, no século XIX e XX, o que é que aconteceu? Gente, o Código argentino, né, ele de início rechaçou a ideia da lesão. Os códigos americanos, eles estavam muito presos a uma ideia muito individualista, né? Nós vivíamos um período ainda de muita força do liberalismo econômico, né? E a ideia de lesão, eles falavam assim, vou desfazer um negócio, não houve erro, não houve dolo, não houve coação, com esse papinho de que pagou mais porque quis, né? Ele não houve dolo, ele não foi enganado. Então por que eu vou atravancar o livre fluxo de riquezas com base nesse defeito tão etéreo chamado de lesão? Foi este o pensamento. E vejam que isso aconteceu no Código argentino, né? E aconteceu depois no Código brasileiro. Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão fuçar na internet, vocês vão ver os debates que existiram na elaboração do Código de 16. E lá, o nosso autor, né, do nosso anteprojeto, que era o Dr. Clóvis Bevilacqua, né, ele era contra a lesão. Né, mas havia alguns juristas, né, por exemplo, Coelho Rodrigues, né, ele era a favor, né, da inserção da lesão como um defeito, aliás, não como um defeito genérico, mas como uma hipótese de rescisão da compra e venda. Lá na frente, no Código Civil, ao tratar de contratos, eles conseguiram inserir um artiguinho que falava sobre lesão. Mas o que prevaleceu no Código Civil de 16 foi a não inclusão da lesão como uma hipótese de defeito do negócio jurídico, tá? Bom, mas aí, gente, esta resistência à lesão em solo americano não durou muito. Na Argentina, na metade do século XX, eles inseriram, salvo engano, o artigo 954 do Código deles, né? E aqui no Brasil, embora isso não tenha sido inserido diretamente na legislação civil, acabou que duas leis de cunho penal abraçaram algo que, na realidade, reflete a ideia da lesão, né? Vejam aqui o nosso glorioso Decreto-Lei 869 de 1938, no artigo 4º, que diz: constitui crime da mesma natureza a usura, pecuniária ou real, assim se considerando cobrar juros superiores, aí ele falava dos juros, né? Aí o que mais nos interessa, obter ou estipular em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, experiência ou leviandade da outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita prometida. Pena, 6 meses a 2 anos de prisão, né? E assim vai. E ainda mais uma multa que eles estabeleciam na moeda da época, né? Este mesmo dispositivo, ele foi reproduzido em parte na Lei 1521 de 51. Deixa eu ler aqui para vocês. Artigo 4º também. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando, letra B, cadê? Aqui, obter ou estipular em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Gente, vejam, a genialidade de Caio Mário fez com que ele escrevesse um livro na década de 50, dizendo assim, olha, sabe a lesão, aquela mesma lesão que foi tão combatida quando da edição do Código Civil Brasileiro de 16, quando da edição do Código Civil Argentino, né, do século XIX, lembram-se dela? Pois é, minha gente. Esta lesão, ela foi restaurada. Por incrível que pareça, ela não foi restaurada por uma lei civil. Ela foi restaurada por uma lei penal. Quando ela diz que é crime, repito, obter ou estipular em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade da outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto
do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida. E aí ele raciocinava, ora, uma coisa não pode ser crime na esfera penal e ser lícita na esfera civil. Então, a lesão, ela é sim uma hipótese de nulidade do negócio jurídico. Nulidade porque se é crime, é nulo, né? Mas ele vaticinava que um dia isso seria restaurado na nossa lei civil. E não tardou. Não tardou. O projeto de Código Civil, né, ele acabou reinserindo a lesão porque os postulados filosóficos que envolviam a edição do Código Civil novo, né, que veio em 2002, né, nossa, demorou de 75 a 2002, né, gente, para isso se tornar realidade, mas foi, né, ele era um novo que já era um pouco velho, né. Então, o novo Código Civil brasileiro eram socialidade, eticidade, postulados que estão muito atrelados a essa ideia de combate à usura, né? E vejam como a redação que o Código Civil ele adotou, ela, de certa maneira, casa com aquela história lá do direito penal, né? Vamos à redação do Código Civil. Ocorre a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. E desse artigo, minha gente, a gente acaba retirando os requisitos da lesão. Há um requisito objetivo. Qual é o requisito objetivo? A imensa desproporção entre prestação e contraprestação. E há um requisito subjetivo, que é a inexperiência da parte ou sua premente necessidade. Agora vejam que, diferentemente da legislação penal, diferentemente do Código Alemão, em que eles exigem o dolo de aproveitamento, a nossa legislação civil não exige. Dolo de aproveitamento? Como assim, professor? Vamos ver todos os requisitos. Aí depois eu abordo essa história do dolo de aproveitamento. Gente, primeiro requisito, desproporção objetiva entre prestação e contraprestação. Ok, mas não é qualquer desproporção, porque eu falei para vocês, se o sujeito simplesmente ele quer fazer uma graça, ele quer fazer uma liberalidade, ele quer doar o excesso para um amigo, pode. Eu posso vender meu carro por 1/3 do valor para um amigo meu, sabendo conscientemente disso? Posso. Aí não há o defeito. Onde é que há o defeito? É quando eu somo a desproporção os requisitos subjetivos. Quais são eles? Inexperiência da parte, né? Essa inexperiência da parte, minha gente, eu posso trazer um seguinte exemplo. Vamos supor que um resort, ele queira comprar lotes que pertencem a pescadores, né, para a construção, né, do seu empreendimento hoteleiro, né? E aí ele vem e os lotes custam 200 mil reais e ele oferece 60 mil para os pescadores que não têm muita noção daquele valor, tá certo? Bom, o exemplo que eu costumo dar nas minhas aulas era até um pouco mais elaborado, né? Aquele lote, aquela área dos lotes de pescadores seria uma área que os imóveis custavam em torno disso, mesmo 60 mil, mas foi aprovada uma lei mudando a destinação para a zona hoteleira e o valor dos lotes foi para 200 mil. E aí, como os pescadores não estavam muito antenados nessa mudança, eles são inexperientes nesse tipo de negociação, o resort foi a eles e ofereceu para cada um 60 mil, quando o valor dos lotes de mercado já estava 200. Houve uma desproporção acentuada em prestação e contraprestação? Houve. Agora, aliada a quê? Aliada à inexperiência dos pescadores. Pronto. Então, aqui nós temos lesão. E premente necessidade, Rogério? Dá um exemplo de premente necessidade. Vamos lá. Você foi estudar para um concurso. Você saiu de Brasília e foi para uma cidade do interior do Brasil, muito pequenininha, não tinha nada para fazer senão estudar, né? E aí, no último dia antes do concurso, você quer voltar a Brasília e você perde o último ônibus para voltar para Brasília. Nisso, um sujeito que está lá, um motorista no seu carro particular, ele está lá parado, né? E ele resolve lhe cobrar 3 vezes mais do que uma corrida de táxi.
cobraria para vir para Brasília, mas você não encontra táxi, não encontra ninguém. E um motorista, um sujeito que tem lá o seu veículo particular de passeio, ele lhe cobra 3 vezes mais que esse valor. Vejam que interessante, existe uma imensa desproporção entre prestação e contraprestação? Sim, existe, mas ela está aliada a quê? Ela decorre do quê? Você sabe que está sendo lesado, mas você paga porque você não quer perder o concurso. Isto é premente necessidade. A premente necessidade é uma necessidade enorme, é uma necessidade evidente e que lhe move a fazer coisas que não são tão vantajosas assim. Então, mesmo sabendo que não é tão vantajoso pagar 3 vezes mais do que a corrida, eu pago para não sofrer um mal maior. Qual o nome disso? Premente necessidade. E, gente, e dolo de aproveitamento ou vilania do declaratário? Isso acontece também aqui na lesão? Ó, vamos lá, vamos com calma. Nesses meus 2 exemplos, pode até ser que no caso real tenha acontecido a vilania do declaratário ou dolo de aproveitamento. O que é a vilania do declaratário ou dolo de aproveitamento? É quando você quer se dar bem sabendo da inexperiência da parte ou sabendo da premente necessidade contratual. Então há uma relação de causa e efeito. Já que a parte é inexperiente, já que ela está precisando muito, eu vou me dar bem. Tá? Esse é o dolo de aproveitamento. Tá? Eu não estou dizendo que ele não existiu nos meus 2 exemplos. Eu estou dizendo apenas que a nossa lei civil não exige o dolo de aproveitamento como requisito. Ou seja, quando eu for a juízo anular um negócio por lesão, eu não preciso me dar ao trabalho de demonstrar para o juiz que houve dolo de aproveitamento. Agora, quando eu for a juízo anular um negócio por estado de perigo, eu preciso provar o dolo de aproveitamento. Entenderam? Isso eu tiro de onde? Do artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Parágrafo 2º. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então, só lembrando que o parágrafo 1º é muito importante, como o defeito ele acontece no momento da celebração do negócio, eu só vou apurar essa desproporção entre prestação e contraprestação, obviamente, no momento da celebração do negócio. Se essa desproporção ela for superveniente, aí eu posso discutir outros institutos, como, eventualmente, a resolução no contrato por onerosidade excessiva. Ok, minha gente? Eu acho que esses eram os principais apontamentos sobre lesão e sobre estado de perigo. Vamos agora ao nosso quiz. Sobre as semelhanças e diferenças entre estado de perigo e lesão. Tanto no estado de perigo quanto na lesão, encontra-se uma grande desproporção entre prestação e contraprestação. Diferenciam-se, todavia, pela presença no estado de perigo, da situação de perigo e do dolo de aproveitamento, enquanto na lesão exige-se a inexperiência de uma das partes ou a demonstração de premente necessidade contratual. Será esse? Vamos agora para a letra B. O estado de perigo gera os mesmos efeitos do estado de necessidade. Olha, que questão interessante. Letra C. A lesão, tal qual a resolução do negócio por onerosidade excessiva, é superveniente à celebração do negócio. E letra D, o estado de perigo gera nulidade do negócio por dizer respeito a direitos de personalidade da vítima. Então, minha gente, vamos pensar? Então, vamos à resposta. Sobre as semelhanças e diferenças entre estado de perigo, a resposta correta está na letra A. Tanto no estado de perigo quanto na lesão, encontra-se uma grande desproporção entre prestação e contraprestação, como nós já vimos. Diferenciam-se, todavia, pela presença no estado de perigo, da situação de perigo e do dolo de aproveitamento, enquanto na lesão exige-se a inexperiência de uma das partes ou a demonstração de premente necessidade contratual. Para vocês chegarem a essa conclusão da alternativa A, basta uma simples leitura dos artigos 156 e 157 que vocês matam essa charada. Mas vamos ver por que as outras estão erradas? Letra B. O estado de perigo gera os mesmos efeitos do estado de necessidade. Gente,
Não obstante a semelhança dos nomes, o estado de perigo é uma hipótese de defeito do negócio jurídico para o nosso código, tá? Já o estado de necessidade é uma excludente de ilicitude, que a gente tem lá no artigo 188, né? São institutos diferentes, né? Vocês que, quando estudarem atos ilícitos, vocês vão se debruçar aquela hipótese em que o sujeito, para proteger um bem jurídico maior, ele sacrifica outro, tá certo? E não estaria, portanto, a cometer nenhum ato ilícito. Vocês estudam isso não só em direito civil, mas em direito penal também. Vamos lá para a alternativa C, né? A lesão, tal qual a resolução do negócio por onerosidade excessiva, é superveniente à celebração do negócio. Vimos que a lesão ela é contemporânea à celebração do negócio. Eu meço a desproporção entre prestação e contraprestação no dia da celebração. E eu falei ao final da aula, se a desproporção for superveniente, eu posso pensar até em resolução por onerosidade excessiva, mas não em lesão, tá? E letra D, o estado de perigo gera nulidade do negócio por dizer respeito a direitos de personalidade da vítima. De novo, gente, defeitos do negócio jurídico costumam gerar apenas anulabilidade, não nulidade, tá certo? Vamos então ao nosso próximo quiz. O estado de perigo se diferencia da coação por alguns aspectos, exceto pelos efeitos que acarretam, melhor dizendo, né? Letra B. No estado de perigo, o negócio é desequilibrado, na medida em que há acentuada desproporção entre prestação e contraprestação. Na coação, não há necessidade de tal desequilíbrio. Letra C. A coação não diz respeito necessariamente a ameaças voltadas contra a vida ou a integridade física da vítima, enquanto o estado de perigo exige um risco concreto em relação a qualquer um desses dois valores. Letra D. A ameaça a representar coação tem que haver sido efetivada pelo beneficiário do negócio, ou ao menos deveria ser conhecida por ele. O perigo causado à vítima do estado de perigo pode não guardar qualquer relação com a conduta prévia do celebrante do negócio. Vamos lá? Essa aqui é mais complicada. Vamos pensar na resposta? Gente, então eu estou dizendo que, veja a pergunta, o estado de perigo se diferencia da coação por alguns aspectos, exceto. Então, aqui os efeitos que os dois acarretam são os mesmos. Agora, vejam que a letra B, C e D realmente são diferenças entre estado de perigo e coação. É interessante a gente passar por cada um deles. No estado de perigo, o negócio é desequilibrado na medida em que há acentuada desproporção. Na coação, não há necessidade de tal desequilíbrio. Na coação, gente, eu posso buscar um negócio equilibrado, mas que simplesmente eu não queria fazer. O sujeito fala assim, venda a sua fazenda para mim. Eu vou pagar o preço real, o preço justo, e eu vendo pelo preço justo. Só que o preço justo que só que eu não queria vender. Eu só estou vendendo porque ele disse que ia me matar se eu não vendesse. Então não há desproporção, mas há um negócio que eu não queria celebrar e que eu celebrei por medo. Então vejam que na coação não há necessidade dessa desproporção. Ela pode existir ou não, mas não há necessidade. Letra C. A coação não diz respeito necessariamente a ameaças voltadas contra a vida ou a integridade física da vítima, enquanto o estado de perigo exige um risco concreto contra qualquer um desses dois valores. Isso é verdadeiro. A coação ela pode dizer respeito, gente, a honra. Um sujeito ele tira fotos comprometedoras sobre uma pessoa e faz chantagem, falando, celebra esse negócio, senão vou divulgar as fotos. Tá certo? Mas o estado de perigo ele traz uma situação de perigo, né? E letra D, na ameaça a representar a coação tem que haver sido efetivada pelo beneficiário do negócio, ou a menos deveria poder ser conhecida por ele. O perigo causado à vítima do estado do perigo pode não guardar qualquer relação com a conduta prévia do celebrante do negócio ou de terceiro que ele conhecesse. É isso. O perigo ele já existe, né? Só que no estado de perigo eu quero me dar bem por conta desse perigo já existente. Vamos lá para o nosso terceiro quiz. Sobre a lesão, pode-se afirmar: exige a demonstração da vilania do declaratário para restar caracterizada. Confunde-se com um dolo, na medida em que exige seja ludibriada a vítima a celebrar negócio desvantajoso.
demanda a demonstração da inexperiência de uma das partes ou da premente necessidade contratual aliada a uma intensa desproporção entre prestação e contraprestação. E será decretada a anulação do negócio, ainda que se ofereça suplemento suficiente ou ainda que a parte favorecida concorde com a redução do proveito. Vamos à resposta? É a letra C. Por que não a letra A? Exige a demonstração da vilania do declaratário. Já mostramos que não, isso aí é exigido apenas no estado de perigo, né? Letra B. Confunde-se com o dolo, na medida em que exige seja ludibriada a vítima a celebrar negócio desvantajoso. Não. A gente viu que, no exemplo de premente necessidade, né, o sujeito sabe que está sendo demasiadamente cobrado, mas ele paga para evitar um mal maior. Então, ele não está sendo ludibriado, ele não está sendo enganado. E ele paga a contragosto, mas paga. Então, a lesão não exige o ardil, o artifício astucioso a enganar a parte. Letra C é a correta, né, que é uma reprodução do caput do artigo 157. E letra D, será decretada a anulação do negócio, ainda que se ofereça suplemento suficiente ou ainda que a parte favorecida concorde com a redução do proveito. Isso aí é falso, porque a gente viu que o parágrafo 2º, ele diz que você pode evitar, do artigo 157, ele diz que você pode evitar a anulação se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Enfrentadas essas questões, né, vamos recapitular o que nós vimos na aula de hoje, né? Nós vimos o que é estado de perigo, nós vimos o que é lesão, a gente viu que há uma semelhança muito grande entre elas, né, que eu desperto a minha curiosidade para saber qual foi o defeito presente, quando eu vejo que há uma desproporção acentuada, né, entre prestação e contraprestação. Mas, se houver uma situação de perigo, né, aliada à vilania do declaratário, que quer se dar bem porque ele sabe do perigo, eu estarei diante de estado de perigo. Agora, se a desproporção ela decorrer, né, da inexperiência de uma das partes ou da premente necessidade contratual, sem a necessidade de demonstração de vilania do declaratário, eu estarei diante da lesão. Foi um grande prazer ter estado com vocês neste nosso encontro, e no próximo encontro nós finalizaremos o nosso estudo analisando defeitos sociais, os vícios sociais, que é a fraude contra credores. Até a próxima, minha gente! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.